Porque a Escritura diz que quando Abel se aproximou para ofertar a Deus, atentou Deus para Abel. Diga comigo, primeiro atentou para Abel. A Escritura diz assim: atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Quando Caim apresenta, e aí não pensem os irmãos que a ovelha de Caim era maculada, a ovelha de Caim era perfeita. Mas a Escritura diz que Deus sondou o coração do Caim. E a Bíblia diz: não atentou Deus para Caim e para a sua oferta. Depois do convite, os rituais perdem o sentido. Depois do convite, o jeito de ser cristão não segue um padrão lógico. Depois do convite, você não é convidado a fazer parte de algo pronto, que tem respostas prontas para todas as coisas da vida. Depois do convite, você é convidado para ser o culto, para ser a oferta. E Deus não está interessado naquilo que você trouxe, Deus está interessado naquilo que você é. E Deus não está esperando nada que você tem para apresentar a Ele. Deus está olhando para a tua vida e olhando para a tua história. E Ele deseja receber e acolher a você, antes de receber e acolher qualquer coisa que você esteja a entregar. Viver igual a Cristo é ser inundado pela fonte, e agora portador desta fonte, já não mais preso a rituais, a perspectivas de tradicionalismos, a lógicas desenhadas pelo tempo. Você agora aceitou o convite. A fonte está em você. Você só tem uma missão: continue sendo fonte na vida de outras pessoas. Porque a rocha de Meribá foi ferida na cruz do Calvário, para que hoje jorre vida do seu interior, para que as águas da salvação inunde o teu coração de alegria e de paz, para que o perdão e a misericórdia de Deus te lembre que tu és filho e filha do Eterno, e separado para um propósito nesta terra. Depois do convite, nós somos livres para ser tudo aquilo que Deus projetou para nós. Deus não está interessado apenas em te fazer fugir do pecado. Deus está interessado em medir a tua potencialidade. E Ele sabe o quanto de potencial desperdiçado existe na sua vida. E Ele reservou esta noite para dizer que você tem que usar a sua liberdade de forma responsável e produzir a 100 por 1 para a glória do nome do teu Deus. Segundo lugar, nós somos livres para oferecer a outra face. Livres para oferecer a outra face. Que liberdade extraordinária. Pastor, quer dizer que quando eu sou afligido, ou quando alguém lança sobre mim algum tipo de perjúria, eu devo silenciar? Eu não devo apresentar nenhuma resposta? Não, você deve apresentar uma resposta. Só que a sua resposta é pacífica. Não, pastor, eu li na Bíblia que é olho por olho e dente por dente. Gandhi também leu, e depois que ele leu, ele disse assim: vai terminar todo mundo cego. Você é livre, mas é livre para perdoar. Você é livre, mas é livre para puxar a cadeira e abrir espaço para a pessoa que te infligiu o sofrimento sentar na sua mesa e partilhar com ela a alegria da presença de Deus na sua história. Você é livre, mas é livre para não irar-se. E se você irar, você não vai pecar,
porque você não vai ser dominado pela ira, mas a presença do Cristo é quem vai conquistar a sua alma e o seu coração, e diante dele você vai colocar todas as coisas. Nós não somos livres para responder com a mesma potencialidade. Nós não somos livres para responder na mesma instância da dor que nós recebemos. Nós somos livres para acolher o sofrimento e depositá-lo na presença do Eterno, para que as mãos daquele que regem o universo possa se aproximar dos nossos olhos e nós possamos sentir o seu conforto e o seu consolo, enxugando dos nossos olhos toda lágrima. E aí Jesus, diante dos discípulos, reclamando de algumas normas instituídas por Roma, por que obrigatoriedade de levar bagagem? Aí Jesus diz: olha, o discípulo não reclama o fato de ter que carregar alguns fardos. O discípulo não reclama o fato de não estar no emprego que sonharia em estar. O discípulo não reclama o fato de ter nascido no bairro ou no lugar onde nasceu. O discípulo não reclama o fato de não ter sido reconhecido na promoção desta semana. O discípulo não reclama o fato de estar congregando numa comunidade que está no nível de reflexão inferior àquilo que ele entende já está refletindo. O discípulo não reclama dessas coisas. O discípulo gratuitamente se oferece para caminhar a milha da liberdade. Existe uma milha que é a milha que você precisa cumprir, é uma obrigatoriedade cívica. Mas existe uma outra milha, que é a milha da liberdade. E essa milha é a milha que Deus nos convida a cumprir. É quando eu olho para o Eterno e eu digo: eu já não mais faço, porque fui escalado. Eu já não mais faço, porque é minha missão na empresa. Eu já não mais faço, porque é minha missão no ministério. Eu faço porque Cristo fez. Eu sou porque Cristo é. Eu entrego porque Cristo se entregou. Eu proclamo porque a voz de Cristo ecoou na minha alma. Eu perdoo porque Cristo lançou sobre mim um perdão. Eu sou porque Cristo me ajuda todos os dias a ser tudo para Ele, tudo nele, tudo volta para Ele, porque Ele é o Senhor de tudo aquilo que eu faço. Porque Ele é o Senhor de tudo aquilo que eu fui, de tudo aquilo que eu sou e de tudo aquilo que eu ainda serei. E nele eu caminharei uma milha gratuita. O discípulo de Jesus não perde tempo com murmúrio. O discípulo de Jesus se movimenta, irmãos. E se você deu apenas um passo, as coisas já começaram a mudar. Lewis diz assim: continue caminhando. O que definirá o sucesso na mudança é a constância de cada passo diário. Você pode ainda não ser aquilo que você sonharia em ser, mas se você é hoje melhor do que o que você era 10 anos atrás, se você é hoje melhor do que o que você era quando não conhecia o Evangelho, um passo já foi dado. Deus deseja concluir essa obra na sua vida. E o inimigo das nossas almas não terá autoridade para destruir a tua vida e a tua história. Queridos, cuide de você mesmo. Simples assim. O discípulo de Jesus cuida de si mesmo. O discípulo de Jesus cuida do próprio coração. Porque viver igual a Cristo é ter a consciência de que nós temos apenas um paradigma, um exemplo, e esse exemplo é o próprio Deus. Eu contei na doutrina quinta que um irmão me ligou atribulado: pastor, eu estou indignado. Digo: por que, meu filho, que você está indignado? Pastor, o senhor viu o que foi que fizeram com o nosso Jesus no desfile da escola de samba? Aí eu disse: não, o meu não participa de escola de samba. Ninguém toca no meu. O meu e o seu morreu há 2000 anos atrás,
mas ao terceiro dia a morte teve que vomitá-lo. Ela passou 3 dias procurando pecado, mas não encontrou. Ele está vivo e está entre nós. Ele é Senhor absoluto. Tem que ser santo enquanto ninguém estiver te olhando. Você tem que ser santo e glorificar a Deus no seu namoro, no seu noivado, no seu trabalho, longe dos holofotes, escondido no seu quarto, no recôndito da sua casa. É isso que vai transformar a nação, é isso que vai transformar o nosso bairro, e é isso que vai impactar o futuro desta igreja. Não, mas a gente tem que se levantar como voz profética. Você sabe o que é a voz profética dessa igreja? Cristo em nós, esperança da glória eterna. Você sabe qual é a voz profética desta igreja? Pequenos cristos, amando como Cristo amou, vivendo como Cristo viveu, caminhando como Cristo caminhou, sendo para as pessoas o que Cristo é para Ele, replicando, reproduzindo e vivendo o Evangelho do Cristo. Essa é a nossa missão, igreja. É só essa. É tão simples. Eu lembrei agora de uma frase que eu li há 18 anos atrás no livro. Eu estava lendo um livro do autor, ele disse assim: Deus não espera nada além de você. A única coisa que Deus espera é que você seja igual a Jesus. Só isso. Diz aí para o irmão, diz aí para ele ou irmã, diz assim: sua única missão, diz aí para ele, é ser igual a Jesus. Diga assim: é simples. Se você fosse um avião, Deus seria o seu piloto. Se você fosse um computador, Deus seria o seu software. Não é assim? Mas como você é um ser humano, Ele é o dono e o Senhor do teu coração. Ele deseja controlar a tua vida e a tua história. Ele é o Senhor de todas as coisas. A Ele seja toda a majestade nesse lugar. Nós estamos perdendo tempo com discussões frívolas, com quentiúnculas, coisas banais. Ontem eu tive uma conversa agradabilíssima com jovens de uma de nossas congregações. E era um momento de perguntas e respostas. E uma jovem disse assim: pastor, eu acho que às vezes as pessoas se vestem tão mal. E cabe a nós como cristãos se aproximar dessa pessoa e se indignar com isso e dizer para essa pessoa que ela precisa se vestir bem. E aí eu disse: não cabe a nós fazer o que o Espírito Santo ainda não conseguiu fazer. Como é que você vai conseguir orientar alguém a se vestir bem se nem o próprio Deus ainda conseguiu, irmãos? Você acredita que você tem mais potencialidade do que Deus? Não, mas se orientar e se obrigar, a pessoa muda. Você pode mudar a vestimenta exterior, mas se a vontade continuar no coração, nada foi feito. Mas se a fonte jorrar da interioridade, a santidade será o sonho de quem vive. Agradar a Deus será o projeto de vida de cada um. Servir e bendizer a Ele com tudo que somos e com tudo que temos será o ideal maior das nossas vidas. Por isso que o Evangelho não transforma-nos de fora para dentro. E se fosse assim, seria fácil demais. Os muçulmanos estariam no céu. Você só vê os olhos, gente. É pureza demais. É fichinha. Vestir-se de forma direita é simples demais. O que nós precisamos pensar é se nós estamos revestidos da justiça de Cristo. O que nós precisamos pensar é se aquilo que a gente proclama com as mãos erguidas aos céus tem afirmação naquilo que a gente faz lá fora. É se o culto que a gente celebra aqui é aprovado pelos nossos pais. É se a minha esposa
concorda com o que eu estou dizendo nesse púlpito. Essa é a minha filha que está aqui. Aprovo o que está sendo dito aqui, porque são elas que me conhecem. Vocês pensam que me conhecem, mas são elas. E se eu não for uma bênção para Cíntia, eu serei uma maldição para vocês. Se você não for uma bênção para os seus pais, você não conseguirá ser bênção em outro lugar. Portanto, eu tenho uma palavra dirigida para você. Peça perdão enquanto há tempo. Você não pode permitir que o sol se ponha mais uma vez sobre esta ira. Deus vai te dar autoridade nesta noite. E chegando em casa ainda hoje, você vai abraçar quem você deveria ter abraçado todos os dias nos últimos 2 anos. E você não o fez. E o teu Deus, o teu Senhor, vai curar todas as feridas da tua vida. Portas de Deus serão abertas em tua direção. E tu verás a bênção de Israel sobre a tua casa. E a prosperidade do Eterno habitará a tua vida. Porque se a gente não faz isso, não tem sentido estar aqui, gente. É folhagem. São galhos. Sem frutos. E a folhagem pode ser bonita, mas a ausência de fruto gera morte. E tem gente que pensa que Jesus amaldiçoou a figueira, que nada, ela já era maldita. Ela já não dava frutos. Em primeiro lugar, viver igual a Cristo é ser portador da festa. Em segundo lugar, viver igual a Cristo é ser livre, mas não ser livre para fazer o que dá na cabeça. É ser livre para fazer o que agrada ao seu Deus. Você é livre. Você é livre para ser Cristo. Você é livre para abençoar as pessoas. Você é livre para ser instrumento de Deus e não vai ser a sua ideologia ou a sua palavra certa ou a conjectura interessante que vai transformar a vida das pessoas. O que vai transformar a vida das pessoas é o Cristo vivo em nós, é a esperança de Deus em nós, é a presença de Deus em nós, é a vida de Deus em nós, é nos relacionar com o Eterno. Pastor, qual é o evangelho certo? O evangelho certo é o evangelho que te faz viver de forma certa. O evangelho certo é o evangelho que te transforma na interioridade. O evangelho certo é o evangelho que transforma o teu caráter, é o caráter do Cristo. O evangelho certo não é o evangelho que te torna inteligente e capaz de dar respostas e de ter performance em debates. O evangelho certo é o evangelho que te torna simples, humilde. O evangelho certo é o que te ensina a manusear toalha e bacia. O evangelho certo é o evangelho que te ensina a caminhar uma milha a mais. O evangelho certo é o evangelho que te ensina a ofertar a outra face. O evangelho certo é o evangelho do Cristo, que nos torna gente como Ele foi, nos torna gente como na cruz do Calvário Ele se expressou. O evangelho certo é o evangelho que nos torna pessoas certas. Esse é o evangelho. Porque não é aquilo que eu sei, é aquilo que eu sou. Quem crê em mim, como diz a Escritura, e tudo que a Escritura diz é suficiente para que você creia nele. Os 1189 capítulos e os 31.102 versículos são mais que suficientes para proclamar que o Cristo é vivo eternamente e que está entre nós nesta noite e que a sua glória manifesta-se em nós. Aiden Wilson Tozer disse uma frase, eu anotei aqui e eu cito para vocês: nunca vi um cristão útil sem amar a Escritura. Porque Deus não tem atalhos para a santidade. Se você deseja ser útil a Deus, você tem que amar a Escritura. Porque não há atalhos para a santidade. Agora você não tem que ir à Escritura para encontrar respostas e debater sobre o Cristo superior. Você tem que ir à Escritura para ser lido pela Escritura
para que a Escritura se torne vida em você, e para que a resposta da Escritura seja a resposta para a sua existência, para que o Cristo da Escritura, a palavra viva de Deus, seja viva em você, e a fonte de Deus jorre da sua interioridade. Rios levam-nos a movimento. Deus não te chamou para estagnação. Você que se sente parado, estagnado, essa noite, essa palavra é para a sua vida. Deus deseja fazer fluir rios que movimentarão todas as áreas da sua vida. Deus deseja fazer fluir rios que movimentarão a sua vida profissional, seu ministério, a sua vida relacional com o Eterno, as suas relações. Rios de Deus. Só que não tem sentido o rio ter movimento se o rio tem poluição. E Jesus disse que o rio que Ele nos promete tem movimento e vida. E para que o rio tenha vida e gere vida, ele precisa ser cristalino. Por isso Deus, nesta noite, deseja limpar-nos, purificar-nos, retirar todos os insumos desnecessários da fonte, remover todos os resíduos gerados pela mentira, pela ira, pela insensatez, por pecados repetidos. E Ele deseja que a fonte volte a ser cristalina. Sabe por quê? Porque viver igual a Cristo é ser fonte para a vida de outros. E Deus deseja preparar-nos para outros nesta noite. Deus deseja preparar-nos para esta cidade nesta noite. Deus deseja preparar-nos para a salvação desta cidade nesta noite. Rios de Deus fluirão da interioridade. Uma igreja parada é uma instituição. Uma igreja que se movimenta é uma igreja que vive a realidade do Evangelho do Cristo. É o que somos. Há um rio de Deus fluindo. A Escritura diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Todos somos templos de Deus e unidos somos uma cidade. Este rio é fluido, este rio é purificador, este rio é rio que restaura, este rio é rio que renova, este rio é rio que batiza, este rio é rio que traz um novo alento, este rio é rio que restaura o cansado. Os joelhos dos trementes serão repostos ao seu lugar, o coração atribulado será confortado, a alma sem paz receberá alívio, e a presença do Eterno inundará cada deserto nessa noite. Há um rio de Deus. Mergulhe nesse rio nessa noite.